Olá pessoal, agora vamos revisar as aulas 9, coesão sequencial, e aula 10, coesão referencial. Então vamos primeiro aí o que é coesão. A coesão é um fenômeno textual e semântico. Por meio da coesão, um texto se estrutura de forma ordenada, linear e sequencial. Isso quer dizer que as frases dentro de um texto elas não são dispostas aleatoriamente, mas elas são concatenadas obedecendo uma sequência. E uma sequência, como a própria palavra texto já nos remete. Um texto seria um tecido, um entrelaçamento de ideias. Para que essas ideias possam ser entrelaçadas, nós nos valemos da coesão. Então, a coesão se apresenta na sequência linear das frases, ou seja, na justa posição das frases, na sequência delas no texto, e pode ocorrer por meio de conectivos, palavras de ligação ou conjunções, ou por nomes, substantivos e pronomes. O uso dos conectivos, que dão sequência às ideias, estabelecendo relações entre as frases, diz respeito à coesão sequencial. Por outro lado, o uso de nomes, substantivos ou pronomes que são utilizados para retomar uma palavra, um conceito dito anteriormente, está tratando da coesão referencial. Então, de um lado, os conectivos dizem respeito à coesão sequencial, por outro, a repetição dos nomes num texto diz respeito à coesão referencial. É por isso que nas aulas de redação é muito comum os professores dizerem: não repita a mesma palavra toda hora, usa um sinônimo, usa um pronome. Ao fazer isso, o professor está pedindo para que você use a coesão referencial. Mas vamos aí a alguns exemplos, primeiro de coesão sequencial. Então eu tenho aí algumas frases, tenho algumas conjunções destacadas aí em negrito, e nós vamos relacionar estas conjunções destacadas aos sentidos, à semântica que elas possuem. Então vamos lá. Emílio sofre, contudo não se queixa. A conjunção contudo dá a ideia de quê? De adição, contraste, alternância, em conclusão ou explicação. De contraste, certo? Ele sofre, mas ele não se queixa. Ele sofre, porém não se queixa. Então aí a gente tem uma conjunção que ela faz a coesão sequencial destas duas sentenças. Emílio sofre, Emílio não se queixa. Ora trabalha, ora estuda. Faz uma coisa, ora faz outra. Um caso de alternância. Então nós temos aí essas conjunções que dão a ideia de alternância. Elas estabelecem uma relação de coesão sequencial entre o verbo trabalhar e estudar, dando a ideia de alternância. Apressa-te, que o tempo é pouco. Então, por que está mandando a pessoa apressar? Porque o tempo é pouco. Então, a explicação para que a pessoa se apresse é que o tempo é pouco, certo? Então, aqui a gente tem um caso de uma explicação. Não me escreve nem me visita. Não faz uma coisa nem outra. A conjunção nem ela causa uma espécie de pegadinha. Porque nesse caso, tanto não faz uma coisa quanto não faz outra. São duas ideias de negação. Então não é uma ideia de contraste, mas sim de adição. Adição, no caso, de duas ideias negativas. Não escreve nem visita. Aqui a gente tem, deixa eu colocar aqui a ideia de explicação e aqui a ideia de adição. E por último, ela comprar o ingresso. Por que ela comprou o ingresso? Qual é a conclusão dela ter comprado o ingresso? Agora ela vai poder entrar. Então a conclusão é ela poder entrar. Aí no caso, eu trabalhei apenas com conjunções coordenativas, certo? Apenas para que vocês possam perceber o efeito de sentido que essas conjunções proporcionam por meio da coesão sequencial. Vamos agora então a um caso de coesão referencial. Tenho aqui 3 frases. Uma menininha correu ao meu encontro. Eu retomo uma menininha por meio de um substantivo mais genérico, a garota, um sinônimo no caso, ela, um pronome, a criança,
aí um outro substantivo mais genérico para criança, que a gente chama de um hiperônimo, um nome que dá um sentido mais genérico para menininha. Então, eu retomo a palavra menininha por um nome ou por um pronome. Uma menininha correu ao meu encontro. Ela parecia assustada, a garota parecia assustada, a criança parecia assustada. Antônio pensa que seu time vai ganhar o campeonato, mas eu não acredito nisso. Então aqui a gente tem um pronome demonstrativo que retoma o que eu não acredito. O que eu não acredito? Que seu time vai ganhar o campeonato, que o time do Antônio vai ganhar o campeonato. Então, aí, no caso, o nisso, ele faz o efeito da coesão referencial, portanto, faz referência a algo dito anteriormente. Luiz e Márcio trabalham juntos no escritório. Este dedica-se a causas criminais, aquele a questões tributárias. Mais uma vez, nós temos pronomes demonstrativos que retomam os nomes Luiz e Márcio. Este é o nome mais próximo, portanto, Márcio, aquele é o mais distante, Luiz. Ok? Então, aí um caso de coesão sequencial. Desculpa, coesão referencial. O primeiro caso aqui foi coesão sequencial. Ok? Então, temos aí uma revisão das aulas 9 e 10, coesão sequencial e coesão referencial.